Hi guys! Teacher Ana Flávia do Colégio Viva, e a videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante nos vestibulares de inglês. O que seria, hein, galerinha? Interpretação de textos. Então, eu trouxe para vocês uns slides que falam sobre estratégias de leitura. Então, nós temos 5 estratégias, galerinha, que vocês, se utilizarem, vão facilitar bastante para vocês interpretarem com mais facilidade, com mais rapidez e principalmente com mais eficiência. Então, eu separei aqui para vocês 5 estratégias de leitura para vocês estarem aprimorando esse conhecimento da língua inglesa. Nós temos então Making Predictions, o Skimming e o Scanning, o Getting Meaning from Context e o Make Inferences. Essas 5 que a gente vai falar agora vai ajudar vocês então para ter uma facilidade na interpretação de textos. Vamos lá? A primeira que eu trago é Making Predictions. Galerinha, não deixem de observar nada no texto. Então você tem que ler o título, o subtítulo, preste atenção se tem imagem, ela não está ali à toa, ela sempre quer trazer alguma coisa, alguma informação sobre o assunto do texto. Se tiver aquela legenda embaixo da imagem, não deixe de ler. Às vezes ali pode estar uma questão da interpretação de texto, ok? Também temos as palavras destacadas. Galerinha, ela não vai estar lá destacada à toa. E como que pode ser essas palavras destacadas? Em negrito, itálico, aspas ou em letras maiúsculas. Então fique muito atento. Tente prever o assunto. Através desse primeiro passar de olhos que você vai ter, você já tem noção do assunto referente do texto. A segunda estratégia é a técnica do skimming, que seria a estratégia que visa a identificação da ideia principal do texto. Sempre nos textos de vestibulares vai ter uma questão que pergunta assim, what is the main idea? Ok? What is the end idea? Que pede justamente a ideia principal do texto. Então a gente tem essa estratégia que é o skimming, que ajuda bastante para vocês identificarem. Então eu trouxe aqui algumas dicas, vamos ler comigo? A identificação do skimming é a ideia principal do parágrafo ou de todo o texto, muitas vezes contido no que chamamos de topic sentence ou main idea sentence. O que seria isso, galerinha? A topic sentence é geralmente, porque pode estar nas primeiras linhas, né, as primeiras frases do primeiro parágrafo ou na conclusão, tá? Nas últimas frases do último parágrafo, ok? Por isso que a teacher colocou aqui, então, geralmente. Então, é geralmente a primeira frase do parágrafo que resume o assunto de que trata esse parágrafo, ok? Aí eu trouxe para vocês aqui como realizar essa estratégia no texto. Então você vai fazer uma rápida leitura do texto sem se preocupar com as palavras desconhecidas. Nós temos uma dica muito legal que a ideia central geralmente se concentra nas keywords or key phrases, que seriam as palavras ou expressões chave, ok? Então elas podem ser nomes próprios, datas, palavras que você já conhecem ou que se repetem. Então essa é uma dica muito legal para você estar buscando a main idea, a ideia principal, ok? E palavras grifadas ou frases repetidas, como eu disse anteriormente, várias vezes, ela, em um parágrafo ou trecho do material do texto, ela resume, né, a ideia geral e pode ser um indício de que ali está, então, a resposta usando a técnica do skimming, certinho? A segunda estratégia é o scanning, certo? O scanning, galerinha, é uma estratégia de leitura que não visa a identificação geral do texto, mas sim específica. Então eu trouxe aqui para vocês de como que vocês podem localizar pistas para obtenção dessas informações específicas. Então a gente trouxe aqui algumas dicas que é: leia o enunciado da questão proposta sobre o texto antes mesmo de o ler. Por exemplo, vou dar o exemplo do Enem. Nós temos 5 questões de língua inglesa. Então,
todos os enunciados e as alternativas são na nossa língua materna, na língua portuguesa. Então, antes de você ler o texto, você vai lá, lê o título, né, o enunciado, você vai ler o enunciado da questão, você vai ler as alternativas, que ali você já tem mais ou menos uma ideia de qual será o assunto, ok? Então, ele faz justamente isso que eu trouxe para vocês. Não só o Enem trouxe como exemplo, mas outras provas de vestibulares. Tem algumas provas de vestibulares que traz o enunciado, né, mesclado, misto, então, tanto em inglês quanto em português, ou somente em inglês ou somente em português, ok? Então, nas provas de vestibulares, esse enunciado e as alternativas de múltipla escolha são apresentadas em português ou inglês. Se a questão cobrar uma informação específica, aplique a estratégia do scanning. A ideia específica, ele pode falar para vocês assim: qual é a ideia principal do segundo parágrafo? Lembra aquele tipo de questão que nós temos para analisar 1, 2, 3 e 4 romano e pergunta: 1 e 2 estão corretas, 3 e 4? Então essas são, né, informações específicas e aí você utiliza da técnica do scanning. Trouxe para vocês aqui como seria a aplicação dessa estratégia. Então você vai fazer uma leitura rápida, sem se preocupar, né, com as informações gerais, agora específica, então você vai buscar a informação específica. Volte à questão proposta e defina a alternativa que contenha essa informação específica. No caso do scanning, galera, seria, e é importante, você fazer uma segunda leitura para você confirmar a sua resposta. Então, a técnica do skimming, que a gente disse anteriormente, é a ideia geral. Então, ela se concentra naquela topic sentence, que seria as primeiras frases do primeiro parágrafo ou do último. Já a técnica do scanning, ele visa a obtenção das informações específicas. Então, realmente, você tem que ler mais uma vez, uma segunda leitura, para você confirmar essa resposta específica, ok? A próxima estratégia é o Getting Meaning from Context. Então, ao ler um texto, é comum depararmos com o que, galerinha? Palavras que nós não conhecemos, certo? E há casos, inclusive, em que as respostas são exatamente essas palavras. Então, eu trouxe aqui para vocês como uma dica, né, que nós podemos inferir o significado pelo contexto. Então, ao longo, né, do ensino médio, que nós trabalhamos aqui no Colégio Viva, né, desde o fundamental, na verdade, a gente trabalha para a obtenção de maior vocabulário e ao primeiro colegial, segundo e terceiro, a gente especifica essa questão de aprender, né, o vocabulário através do contexto. Então, eu trouxe uma dica que as palavras, né, transparent words, que é a nomenclatura mais moderna, nomes transparentes, ou cognates, cognatos, e as palavras conhecidas são a nossa base, né, para compreendermos o texto e também inferir o significado das palavras desconhecidas. Então, muito importante também sempre estar buscando novo vocabulário, né? Aprendendo, pesquisando, olhando, para vocês estarem aprimorando isso aí, ok? Temos também, e a última estratégia, que seria Making Inferences. O que seria isso? Fazer inferência. Então, eu trouxe aqui para vocês que significa descobrir ideias ou mensagens que não aparecem diretamente no texto, mas que a gente poderia comparar que essa estratégia é popularmente conhecida como ler nas entrelinhas, certo? Muitas vezes essa informação é importante. O autor não expõe uma informação de maneira explícita, mas o leitor consegue obter essa informação nas entrelinhas. Os vestibulandos, ao longo dos últimos anos, consideram essa estratégia, né, mais difícil do vestibular. Mas se nós treinarmos, como a gente faz aqui no Colégio Viva, desde o primeiro ano do ensino médio, fica mais leve, fica mais tranquilo. Então, a gente sempre tem que inovar. E essa ideia que eu trago aqui, essa dica, ela é fundamental para você, sempre nós temos aquela dúvida entre duas alternativas. Lendo essa última informação, eu acredito que vocês, que clareiem um pouco, que vocês vão entender melhor e vão compreender melhor essa última estratégia, que seria fazer inferências. Então, olha só, o leitor chega a conclusões lógicas com base em seu conhecimento de mundo.
aquilo que já sabe sobre o assunto tratado e presta atenção agora nessa frase, hein? Ensino médio. Evidências e pistas que estão no próprio texto. Então, quando fica subentendido duas respostas, você sempre vai marcar aquela que esteja com base e evidências no texto. Tem que ser comprovado no texto. Certinho? Gostaram da dica? Temos mais uma aqui ainda, hein? Eu trouxe para vocês aqui sobre sugestões para interdisciplinaridade. O inglês nunca caminha sozinho, galera. Então, sempre nós estamos aí com os textos, né, para vocês interpretarem na língua inglesa referentes a biologia, até agora exatas, né, física, química, matemática, história e geografia. E, logicamente, galera, para você ler melhor, interpretar melhor numa língua estrangeira, o que é fundamental? Hábito de leitura. Por isso que aqui no Colégio Viva, desde o primeiro ano, eu indico sites que estão aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, galera. Esses sites são fundamentais para você criar o hábito de leitura. Então, quando você começa a ler esses artigos científicos destes sites, que são as fontes que os vestibulares atuais do Brasil como todo utilizam, bbc.com, newyorktimes.com, The Guardian e o Reader's Digest. Vocês vão procurar, então, qual que é um assunto muito comum nas provas de vestibulares. Então, assuntos referentes à tecnologia, certo? A descobertas na ciência e envolvendo história e geografia. Então, se vocês criarem, que seja aí, galera, desde o primeiro ano, uma vez a cada 15 dias, terceirão, eu recomendo toda semana, ler um artigo científico em um desses sites, vocês estarão aprimorando, então, todo esse conhecimento, esse vocabulário e treinando as estratégias. Então, não deixem de fazer isso. Hábito de leitura em inglês é fundamental, certinho? Então, aqui eu trouxe para vocês essas sugestões para interdisciplinaridade. Eu tirei do edital da UFO, que justamente, né, reforça essa ideia de que o inglês não caminha sozinho, certo? Então, olha lá, dá uma olhadinha na primeira frase. O ensino de línguas estrangeiras não deve ser tratado como uma disciplina isolada. Então, vale a pena essa dica dos sites, de vocês criarem o hábito de leitura, seja de 15 em 15 dias, semanal, para vocês estarem aplicando essas estratégias que eu trouxe para vocês. Ó, essas dicas são sagradas e que ajuda a vocês compreenderem mais rápido e com eficiência. Certinho? Qualquer dúvida, o WhatsApp, a gente está aí na disposição aí para vocês estarem tirando dúvidas, ok? Bye, bye! Até o próximo vídeo!